Legislativa da 16ª Legislatura, sob a bênção de Deus. Convido o vereador Carlos Gueiros para participar da mesa na condição de primeiro secretário. Convido o vereador Wanderson Florencio para compor a mesa da condição de segundo secretário. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da reunião anterior. Venha-se embora. Ata da reunião solene realizada no dia 30 de abril, em homenagem ao Dia do Trabalhador. Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2015, 10 horas, Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, capital do estado de Pernambuco, reunida-se a Câmara Municipal em caráter solene. Senhor presidente, vereador Almir Fernando. Aberto os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: senhor Irineu Messias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais de Saúde e Previdência Social do estado de Pernambuco; senhor Carlos Vera, presidente da Central Única dos Trabalhadores; senhor Maurício Luna, União Geral dos Trabalhadores, UGT; o senhor José Rodrigues, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o CTB; o senhor José Gomes Barbosa, presidente do Sindicato dos Urbanitários; o senhor Marcondes Rubens Martins de Oliveira, presidente da Comissão de Direito do Trabalhador; o vereador Luiz Eustáquio, autor da provota, compôs a mesa. Em seguida, o senhor presidente solicito que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional. Continuidade, o senhor presidente convidou o vereador Luiz Eustáquio, toda a proposta, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou a todos os presentes, falou da história por trás do 1º de maio, também lembrou a greve de trabalhadores que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, onde milhares de trabalhadores protestaram contra as condições desumanas de trabalho e a enorme carga horária pela qual eram submetidos. O presidente convidou o grupo TC Sindical para que fizesse uma apresentação. O presidente convidou o Luiz Eustáquio para que fizesse a entrega das placas comemorativas do Dia do Trabalhador. Dando continuidade, o senhor presidente quebrou o protocolo, foi dar a palavra a todos os convidados que compõem a mesa. Na sequência, o senhor presidente convidou o senhor Carlos Vera. Também criticou o PL da terceirização e disse que a proposta do serviço público em curral eleitoral. Em seguida, o senhor presidente fez o registro das presenças ilustres. Dando continuidade, o presidente convidou o senhor José Rodrigues a ocupar a tribuna. Também falou como esse projeto prejudica o trabalhador. O orador saudou todos os presentes para a conquista dos trabalhadores. Dando sequência, o senhor presidente convidou o senhor Irineu Batista para ocupar a tribuna. Foi gente demais falando. O orador saudou a todos os presentes. Lamentou pela terceirização. O orador saudou a todos os presentes, destacou lutos e conquistas da categoria. Falou sobre a participação da categoria no processo democrático. Em continuidade, o senhor presidente convidou o senhor Marcondes Rubens, também orador, saudou todos os presentes. Na sequência, o presidente convidou a senhora Éden Pereira para ocupar a tribuna. Também dedicou a homenagem seguindo a lista Excelão João Francisco, perseguido e torturado durante a ditadura militar por reivindicar direitos dos trabalhadores. O senhor presidente exige a presença de mais ilustres em plenário. Logo após, o senhor presidente fez as suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Ata da 31ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada dia 29 de abril de 2015. Presidência do excelentíssimo vereador Edinaldo Marcos, Henrique Leite e Almir Fernando.
29 dias do mês de abril, Sala das Sessões, na Ana Teresa Mariano, Princesa Isabel, na cidade capital de Pernambuco, sob a presidência do vereador Eduardo, ocupar a primeira e segunda secretária, vereador Almir Antônio Luiz Neto. Contando com a presença dos demais vereadores desse poder, Adelaldo Pinto, Aécio Luna, Emílio Carvalho, Amaro Cipriano, Magauri, André Regis, Carlos Guerra, Eduardo Xera, Felipe Francimar, Adevaldo de Brito, Michele Cola, Osmar Ricardo, Wilton Brito. Havido número legal, o senhor presidente que declarou aberto o trabalho, solicitando segundo secretário de procedência, leitura da data da reunião anterior ou o que foi feito. Submetido a apresentado do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento, trabalho do senhor presidente, solicitou pelo secretário processou da leitura do expediente. Feita a leitura do expediente, o senhor presidente, a vereador Isabel, o horário destinado ao pequeno expediente. Frente ao orador ocupado na tribuna, vereador Luiz Eustáquio. Em seguida, veio a vereadora Michele Colli. Depois, o vereador Wanderson Florencio. E, por último, a vereadora Isabela de Rodão. Prolongamento do expediente. Constaram as seguintes matérias, discussão do requerimento 2211 de autoria do vereador Vandes Lacerda, requerimento 2412, aprovado. Por justificadas as ausências do senhor vereador Alfredo Santana, Augusto Carreira, Davi Muniz, havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, qual constar a seguinte matéria, discussão única do requerimento. Número da senhora presidente terminou pelo requerimento, discussão única do requerimento foi aprovado. Discussão única do requerimento 2215, também aprovado. Do requerimento número 2217, aprovado. Do requerimento número 2219, aprovado. Do requerimento 2223, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, aprovado. Discussão única do requerimento 2227, ainda vereadora, aprovado. Discussão única 2229, aprovado. 2230, também aprovado. Discussão única do requerimento 2232, vereador Amaro Cipriano, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 578 e 729 das Comissões de Legislação, Justiça, Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, foi aprovado. Segunda discussão do parecer 451/2014 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, também para a aprovação do projeto de lei 121, aprovado. Esta pauta constou em matéria de discussão única dos 3/5, parecer 44, que da respectiva Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do decreto legislativo número 37, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Votaram-se o vereador Adelaldo Pinto, Aécio Luna, Emílio Carvalho, Antônio Luiz Neto, Eurico Freire, Felipe Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela Dodon, Luiz Eustáquio, Marcos de Brito, Michele Cola, Maricado, Romildo Gomes, Wander Florencio e Wilton Brito. Total 27 aprovado. Discussão única 3/5, parecer 111 e 118 das Comissões de Legislação, Justiça e Educação, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 10/2015, de autoria do vereador Alfredo Santana. Também foi aprovado com 27 votos favoráveis, nenhum contra. Foi aprovado discussão única do requerimento 2283 e do requerimento número 2294. Assumiu a presidente o vereador Henrique Leite no horário do grande expediente. Primeiro orador a ocupar a tribuna foi o vereador André Regis. Fez a denúncia sobre a escola Cícero Dias. Foi aparteado pelo vereador Almir Fernando, Jário Brito, Wander Florencio e Luiz Eustáquio. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Osmar Ricardo, que fez menção à situação grave dos professores que estão há 10 dias parados e considera a truculência do governo do Estado em que se encontra a situação. Ressaltou a transferência do professor, do qual considera denominante de perseguição. Assumiu a presidente, então, o vereador Almir Fernando. Foi aparteado pelo vereador Amaro Cipriano Henrique Leite. Reassumiu a presidente da mesa, o vereador Henrique Leite. A próxima oradora a ocupar a tribuna, vereadora Veladora, fez apelo para que a profissão de esteticista seja regulamentada. Não vai havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã. Quinta-feira, dia 30 de agosto, em caráter solene, no local de costume, às 10 horas, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavada a presente ata, que depois de assinada por quem de direito. Feita a leitura das duas atas, senhor presidente, a da sessão ordinária e a da sessão solene. Discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam no chão. Aprovado.
Leitura do expediente. Projeto de lei número 69/2015, de autoria do vereador Wilton Brito. Projeto de lei número 70/2015, de autoria do vereador Wilton Brito. Projeto de lei número 71, de autoria do mesmo vereador. Projeto de lei número 72, de autoria do vereador Wanderson Sobral Florencio. Projeto de lei número 73, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Projeto de lei número 74, de autoria do vereador Wilton Brito. Projeto de lei número 75, de autoria do vereador Almir Fernando. Ofício número 16, do Gabinete do Prefeito, acompanhando o veto parcial ao projeto de lei ordinária número 52 de 2014. Projeto de lei número 09/2015, em regime de urgência. Trata-se de disposição sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016, LDO. Pequeno expediente, né? Senhor presidente, pela ordem, eu requeiro a Vossa Excelência que na hora própria seja feito um minuto de silêncio em memória do desembargador Mário Alves de Melo, que faleceu no sábado e foi sepultado ontem no cemitério de Santa Amaro. Anderson falará do pequeno expediente no lugar do vereador André Regis. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Estamos mais uma vez na tribuna desta casa para repercutir os atos de vandalismo que ocorreram no dia de ontem, mais uma vez depois de uma partida de futebol na cidade do Recife. Ontem, um jogo de praticamente uma torcida só, a torcida do Santa Cruz, que se sagrou campeã pernambucana, a qual a gente já presta nossos elogios, apesar de rubro-negro, mas temos que reconhecer o campeão e oferecer nossos elogios, como também ao Salgueiro, o time do interior, que mostrou que o interior é capaz de disputar com altivez o campeonato pernambucano. Mas, infelizmente, está mais uma vez nas páginas dos jornais atos de vandalismo dessas torcidas organizadas. Ontem, 50 ônibus foram depedrados por essa torcida. A torcida Inferno Coral e a torcida de Santa Cruz, que não é o privilégio delas. E já é uma prática recorrente em todos os jogos de futebol aqui na capital, a gente ter esse tipo de procedimento dessas organizadas que mais se parecem gangues do que propriamente torcidas de time de futebol. Portanto, apelamos para que essa discussão não possa esfriar, para que essa discussão esteja na pauta desta casa. Por isso, a semana que vem, no dia 14, nós teremos uma audiência pública
aqui nesta casa para tratar das torcidas organizadas. Apresentamos um projeto de lei que determina a regulamentação para que elas possam existir. Ao nosso entender, a torcida para se credenciar como torcida, né, deve cumprir alguns requisitos, né, para que possa de fato estar na convivência social com nós, todos que somos cidadãos de bem. O que não podemos é, toda segunda-feira, após um jogo de futebol, observar a cidade sendo depredada, como foi no último domingo, não só os ônibus, mas também paradas de ônibus, automóveis que ficam estacionados nas ruas, lojas que têm que fechar, ou no outro dia amanhecem quebradas, cidadãos e cidadãs que passam por momentos de sufoco quando tem a entrada ou a saída de um jogo de futebol. Registramos, inclusive, ontem, o jornalista Rodrigo de Luna, jornalista da TV Clube, afiliado à Rede Record, que foi atingido, né, por pedradas, né, saindo ontem dessa partida que era para ser simplesmente um momento de comemoração aqui com a finalização do Campeonato Pernambucano. Portanto, eu convoco, né, a sociedade para participar desse debate. Eu convido meus colegas pares aqui desta casa para que na próxima quinta-feira, dia 14, a gente possa discutir esse tema em audiência pública, para que esses fatos não aconteçam não só no término do ano, quando se inicia outros torneios, outros campeonatos, mas que a gente prepare o terreno para que o ano que vem, novamente, quando do início do Pernambucano, a gente possa ter boas notícias, boas comemorações, momentos de alegria, que é isso que o esporte tem que trazer para a sociedade. É momento de confraternização, de alegria, de convivência, não momentos de vandalismo, momentos de verdadeira guerra na cidade do Recife. A sociedade não aceita mais e nós, como vereadores do Recife, também não podemos aceitar esse tipo de atitude comumente, corriqueiro, vem acontecendo, como vem acontecendo aqui na nossa cidade. Portanto, fica nosso convite para todos os meus colegas vereadores da cidade do Recife, para que na próxima quinta-feira, em audiência pública, a gente discuta esse tema com cuidado, a gente possa ter um olhar mais cauteloso, um olhar aprofundado nesse assunto, que é um assunto importante, que mexe com vidas, que mexe com o comércio, que mexe inclusive com a família, porque hoje é mais comum ter as famílias ficando em casa, as crianças, os adolescentes sem poder participar desses eventos esportivos, justamente devido à violência. E pior ainda, nós temos o suporte e o apoio do governo, né, com todos com a nota, que é algo que a gente tem que discutir. Se é algo que está valendo a pena ou não manter o todos com a nota da forma que está se vindo, né? Porque boa parte dos incidentes ocorre justamente no local onde está sendo oferecido esse aporte do governo. Portanto, fica meu registro e mais uma vez o protesto por essas cenas lamentáveis registradas mais uma vez no último domingo. Muito obrigado. Vereadora Michele Collor, no lugar do vereador Aderaldo Pinto. Vereador Rogério de Lucas. Não é para falar não. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para registrar a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está comemorando 25 anos no próximo dia 13 de julho. E, ao mesmo tempo, as dificuldades enfrentadas também pelos conselhos tutelares. O grande avanço obtido através da legislação federal, que infelizmente vem encontrando muitos obstáculos. Atestada pela matéria do Fantástico de ontem, que relatou as dificuldades enfrentadas pelas citadas estruturas, criadas com o objetivo principal de proteger as crianças e os adolescentes. O programa mostrou o assassinato de 3 conselheiros tutelares no município de Poção, no agreste pernambucano, também a falta de segurança, que é um dos principais problemas enfrentados por esses profissionais no desempenho de suas funções.
Mas não são apenas esses. Vão também desde os prédios que não têm condições, estrutura, veículos para os conselheiros tutelares executarem as suas atividades. Nós fizemos aqui na casa uma reunião onde nós convidamos todos os conselhos do município do Recife e aqui participou efetivamente dessa audiência pública os conselhos tutelares, apesar de que não era um evento específico para os conselhos tutelares, mas eles mostraram as dificuldades de trabalho, a falta de recursos, a falta de estrutura e também a questão de muitas atribuições que os conselheiros tutelares têm. Eles têm que entrar dentro das comunidades, eles têm muitas vezes que fazer resgate de crianças, de adolescentes, de pais que violentam seus próprios filhos, que dirá uma pessoa desconhecida, como é o caso de um conselheiro tutelar, que muitas vezes são mulheres que colocam a sua vida à disposição de servir a comunidade, de servir o seu próximo. Esse ano agora será ano de eleição para os conselhos tutelares também, e é necessário que haja um apoio especial a esses profissionais. Então, o Estado de Pernambuco, o governador criou no calendário estadual o Dia de Fortalecimento dos Conselhos Tutelares. E nós também demos entrada aqui nessa casa numa matéria similar, criando também o Dia Municipal do Conselheiro, do fortalecimento dos Conselhos Tutelares da cidade do Recife. Essa iniciativa visa chamar a atenção tanto da população quanto das autoridades para o serviço tão importante que esses profissionais prestam na nossa sociedade. Os conselheiros tutelares, muitas vezes, têm que tirar recursos do seu próprio bolso para fazer o seu trabalho. E nós, como presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa e também da Comissão de Criança e do Adolescente, não podemos deixar também, assim como nós temos trabalhado ali junto com o vereador Jadeval, em diversas áreas importantes do Recife, vereador Jadeval, nós não podemos deixar de apoiar o trabalho dos conselheiros tutelares. E eu gostaria, inclusive, também de dizer que nós, da Comissão de Direitos Humanos, também estaremos provocando uma audiência pública nessa casa também, chamando os conselhos tutelares, ouvindo, para que nós possamos, assim, a Casa José Mariano, fortalecer o trabalho desenvolvido por essas pessoas. Eu gostaria de dizer que nós não podemos cruzar os braços e fingir que não temos nada a ver com isso, muito menos afirmar que o Conselho Tutelar é apenas uma obrigação do município. Como representantes dos recifenses, temos a responsabilidade, esta casa, de contribuir com o trabalho dos profissionais que atuam nessa área. E que eles também diminuem e zelam para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido em todos os seus aspectos. Então, eu gostaria de pedir o apoio dessa casa na tramitação desse projeto que cria o Dia Municipal de Fortalecimento dos Conselhos Tutelares do Recife e também a participação, desde já, de todos. Nós vamos estar trazendo a data para participar dessa audiência pública, onde nós estaremos trazendo os conselhos tutelares para dentro da Casa de José Mariano, para apoiar e fortalecer o trabalho desenvolvido por esses profissionais. No mais, só gostaria de parabenizar a todos por esses 25 anos, onde os conselheiros tutelares têm zelado e têm guardado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigada a todos, boa tarde, é o que eu tinha a dizer, Deus abençoe. Antônio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu
uso esta tribuna nesta tarde para fazer as minhas saudações à torcida do Santa Cruz Futebol Clube. Sei que nesse plenário existem alguns torcedores do Santa Cruz, sei que existem outros torcedores de outros clubes, mas todos desportistas, todos representantes da população da nossa cidade e, portanto, todos pessoas comprometidas com os melhores resultados no Campeonato Pernambucano. E a vitória do Santa Cruz no dia de ontem representou, no final do Campeonato Pernambucano, a vitória de um projeto bem sucedido, do qual nós temos a oportunidade de participar, do qual nós tivemos a oportunidade de sermos um dos operadores há cerca de 5 anos atrás, quando demos o início à restauração do clube, no momento de muita dificuldade, quando o Santa Cruz sequer participava de qualquer série do Campeonato Brasileiro, quando o Santa Cruz buscava uma classificação no Pernambucano, e nós conseguimos, a partir dali, entrar na Série D, disputar a Série D, sair da D para C, sair da C para B, conseguimos, portanto, 3 acessos, 3 campeonatos pernambucanos, conquistamos o primeiro campeonato brasileiro da história do Santa Cruz e, portanto, pudemos dar ao nosso clube a possibilidade de ter um planejamento, de ter uma administração que agora, sob o comando de Alírio Moraes, conseguiu mais um campeonato pernambucano. De maneira que esta é a vitória de uma equipe, é a soma de uma base que nós deixamos com uma reforma de elenco eficaz que permitiu ao Santa Cruz chegar às finais com um clube do interior, o clube de qualidade, um clube que conseguiu valorizar a final do Pernambucano, que foi o Salgueiro, e que nos permitiu pela primeira vez ver uma final inédita com o clube da capital e com o clube do interior do estado de Pernambuco. Portanto, eu quero aplaudir essa torcida maravilhosa que é a torcida do Santa Cruz, que tem dado exemplo não só para o Recife, mas também para Pernambuco e para todo o Brasil. Aliás, para o mundo inteiro, já que ela faz parte do ranking da FIFA, ficando sempre entre as 100 maiores torcidas do mundo, em presença no campo, dando assim a todos nós pernambucanos o orgulho de poder sabermos que temos em Pernambuco uma das 3 maiores torcidas do Brasil. E com relação, meu caro vereador Anderson, eu quero dizer a Vossa Excelência que essa questão das organizadas é uma questão muito mais séria do que muitos podem pensar. E não é um assunto para não especialistas. Infelizmente, lamentavelmente, eu já ouvi policiais militares, eu já ouvi policiais civis, eu já ouvi cronistas falarem sobre o tema, e muitas vezes as pessoas não conseguem se aprofundar neste tema e dão opiniões equivocadas. Lamentavelmente, nós não podemos generalizar. O fato é que em São Paulo já fecharam uma torcida organizada de um dos grandes clubes paulistas mais de 10 vezes e não adianta nada, porque não adianta nada prender um estatuto que está debaixo do braço ou está registrado no cartório e não prender os marginais e não acabar com aquilo que gera os efeitos. Todos nós sabemos que no Recife os problemas se sucedem em cada clássico, em cada grande jogo, nas grandes avenidas, nos grandes corredores, contra os ônibus, contra os coletivos. Nós sabemos que nas redes sociais são marcados encontros entre marginais. Tudo é programado e o que nós precisamos, na verdade, é termos uma polícia de inteligência que faça um trabalho sério, que prenda os marginais e evite que esses fatos ocorram. O Santa Cruz, meu caro vereador, tem cerca de 40 torcidas organizadas. Torcidas que são verdadeiras famílias. Jovens que se reúnem
e vão para o estádio torcer. Torcidas que são muitos casais que juntos vão torcer juntos. São muitas torcidas que se organizam, pessoas bem intencionadas, pessoas que torcem juntas. Agora, se nós encontramos dentro de uma torcida ou de outra torcida, pessoas infiltradas, marginais, bandidos, esses aí só tem um jeito, polícia. Na minha gestão, eu não tive contato com nenhuma delas, nem a mais pacífica, nem aquela que possa ser considerada aquela que é a maior, aquela que pode provocar algum tipo de dano. Nenhum tipo de contato. Portanto, eu falo muito à vontade sobre esse tema. Agora, é fundamental que a gente tome muito cuidado, porque muitas vezes a gente faz uma reunião e encontra numa casa como esta, ou como na Assembleia Legislativa, ou como no Congresso Nacional, e alguém se senta detrás de um microfone e diz inverdades, e diz impropriedades, e termina-se não se tomando as atitudes que já devia ter tomado há muito tempo, que é exatamente fazer uma polícia de inteligência, filmar quem é bandido, investigar quem é bandido, botar para fazer inquérito e prender, botar na cadeia para evitar que os crimes ocorram. Porque, afinal de contas, se houver a prevenção, se houver a ação policial eficaz, e nós temos uma grande polícia militar em Pernambuco, certamente nós vamos evitar os problemas. Mas como é que pode? Termina o jogo, acontece toda vez a mesma coisa, no mesmo local, o objeto dos ataques são os mesmos, as paradas de ônibus são as mesmas, e não se tomam as atitudes? Portanto, senhor vereador, é preciso que a gente tome muito cuidado para não generalizar, porque a fuga de dar solução a esse problema é muito grande e a gente precisa evitar de estar polemizando esse assunto dessa maneira, porque isso só tem feito prejudicar o futebol não só pernambucano, mas também o futebol brasileiro, apelidando marginais com o nome de torcida. Muito obrigado, e eu quero mais uma vez encerrar minhas palavras aplaudindo a gloriosa torcida do Santa Cruz Futebol Clube por mais uma vez ter conquistado o campeonato pernambucano. Muito obrigado. Para a ordem do dia. Prolongamento. Fica ex officio. Prolongamento. Solicita pelo secretário o prolongamento do expediente. Discussão. Alô. Discussão única do requerimento 2243, de autoria do vereador Wanderson Florencio. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2244, de autoria do mesmo vereador. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2283, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2286, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento, senhor presidente. Encerrado o prolongamento do expediente, passaremos para a ordem do dia. Discussão única do requerimento 2239, de autoria do vereador Romildo Gomes. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2240, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2241, 2242, 2292, todos de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Votação.
Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2258, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão dos requerimentos 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2259, de autoria do vereador Romerito Sotobar. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2285, 2287, requerimento 2288, 2289, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2291, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão dos requerimentos 2293 a 2296 do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão dos requerimentos 2297 a 2300 de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão do requerimento 2301 do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão do parecer 124/2015 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 255/2013, de autoria do vereador Wanderson Florencio, que dispõe sobre a proibição, manutenção ou exposição de animais soltos ou presos em praças de parque de maneira inadequada no município do Recife, da outras providências. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer 125/2015 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 121/2014, de autoria do vereador Almir Fernandes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única, 3/5, senhor presidente, da votação. Dos pareceres números 126/2015 e 127/2015, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 15/2015, de autoria da vereadora Vera Lopes, que concede o título de cidadão do Recife ao senhor Cássio Murilo Coelho Cavalcante. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Quer falar? Matéria com quórum qualificado. Matéria 3/5. Solicito, registro, senhores, os votos. Matéria de quórum qualificado 3/5. Senhor presidente, depois da votação, eu quero uma questão de ordem, por favor.
Eu não conheço essa. Vossa Excelência está falando de que votação? Já apareceu meu voto. Meu voto apareceu ali. Vê se meu voto apareceu ali embaixo. Menino? Eu não vi. Agora lá embaixo, esse meu voto estava lá embaixo. Esse assistente do plenário. Registro o voto sim. Irei proclamar o resultado. Quantos votos? Solicito o primeiro secretário proclamar o resultado. 29 sim. 29 votos sim, presidente. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria só que Vossa Excelência pudesse deixar claro a esta casa se vai colocar extra pauta o projeto do Novo Recife, porque há rumores de que vai entrar extra pauta. Eu aguardei essa pauta, a impressão dela, desde cedo que eu a tenho disponível, mas existem rumores de que ela vai entrar extra pauta. Eu queria que Vossa Excelência se pronunciasse. Vossa Excelência, na verdade, nunca votou aqui matéria que não tinha sido colocado e esclarecido o conteúdo do que está sendo votado. A matéria vai entrar esta pauta, porque os pareceres chegaram hoje. Então,
nós vamos A colocar... minha pergunta, senhor presidente, é só para saber por que ela não consta na pauta. Se chegou a aparecer hoje, por que não disponibiliza na pauta de amanhã e amanhã... Porque a presidência entendeu que precisa votar hoje. Então, é uma decisão que fica... Eu só quero esclarecer, é uma decisão de Vossa Excelência colocar extra pauta. Exatamente isso. Certo. É porque Vossa Excelência, mais uma... Vossa Excelência sabe que isso é atribuição específica da presidência. Eu sei, senhor presidente, desculpe, só para dizer ao senhor, eu pouco sei, estou aprendendo há 2 anos e 4 meses. Eu só estou perguntando, porque muito me surpreende um projeto de tamanha seriedade e importância ser colocado extra pauta, sem que os vereadores tenham acesso, sem que os vereadores saibam que está na pauta. Por isso que eu perguntei a Vossa Excelência. Eu quero comunicar às galerias que essa casa merece respeito. Porque tinha marcado para hoje, foi com ele. Se continuar desse jeito, eu tiro vocês do plenário. Presidente, Vossa Excelência é um homem democrático. Mas Vossa Excelência está ouvindo o que é que estão agredindo. Eu sei, Vossa Excelência é um homem democrático. Olha, se somar o pedido da vereadora Isabela de Rodão ao meu, ao de tantos companheiros que estão aqui, que quer debater esse projeto, qual é a diferença de hoje para amanhã? Vereador. Presidente, é uma questão só de bom senso. De hoje para amanhã, a gente debate, vê o que é que tem no projeto, vê os pareceres e se vota amanhã. Vereador. Não, presidente, pois não. Nós tivemos audiências públicas feitas aqui na casa. Eu gostaria de comunicar ao chefe da segurança que a mesa não aceita agressão ao poder. Viu? Presidente. Portanto, por todas essas tramitações... Pois não. Nós fizemos audiência pública por diversas vezes. Nós discutimos nas comissões, os pareceres estão em prática, então não há motivo de se prorrogar por mais 24 horas quando nada vai mudar. Presidente, por toda essa tramitação correta que foi feita, por ter tido as audiências, por ter tido todos os cronogramas realizados, por que não antecipar e não botar amanhã, que seria mais um cronograma a realizar dentro da pauta normal da Câmara? Por que não seguir esse cronograma e não botar amanhã, dentro do cronograma que é realizado, ao invés de colocar em esta pauta? Senhor presidente, pela ordem. Como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, peço a Vossa Excelência que ouça os vereadores, Isabela, o vereador Jário, e tente adiar essa votação para amanhã, até para que a população incorpore que esta casa vai votar um projeto tão importante como Vossa Excelência colocou aí. Um projeto que foi discutido em audiências públicas, mas que precisa ser expandido para toda a sociedade recifense. Então, eu peço a Vossa Excelência que Vossa Excelência é um homem democrático, é um companheiro socialista, do Partido Socialista, que entenda o nosso papel aqui de vir a essa parte, pedir a Vossa Excelência para adiar essa votação. O projeto da Secretaria de Meio Ambiente, da Comissão de Meio Ambiente, chegou agora, foi feita a reunião agora, eu acompanhei, inclusive a reunião, a companheira Isabela acompanhou a reunião parecer, e para que tanta pressa para se aprovar esse projeto? Eu acho que é um projeto que foi discutido,
tem os pareceres, que terminou agora há pouco o parecer. E por que votar hoje? É para pegar a sociedade de surpresa? Eu acredito que não. Então a gente precisa que a senhora adiasse isso, incorporasse o pedido do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, para adiar essa votação para amanhã. Senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero hipotecar a Vossa Excelência a minha solidariedade. Nós fazemos parte de um poder. Senhor presidente, nós fazemos parte de um poder que tem que ser respeitado pelo povo, que precisa ter educação para fazer parte e entrar no ambiente de um poder. Nós não podemos aceitar que reivindicações sejam feitas de forma desrespeitosa. Os vereadores que aqui vieram, eu comungo com os vereadores que vieram aqui fazer apelo a Vossa Excelência, porque vieram e fizeram da forma regimental. Eu não admito, como uma autoridade que me foi colocada pelo povo, pela maioria, e não por uma minoria anarquista, que venha denegrir e querer diminuir o poder. Vossa Excelência tem a minha solidariedade nas suas reações, mas Vossa Excelência pode atender os pedidos que foram feitos na forma regimental pelos vereadores e desprezar aqueles que não têm tamanho suficiente para saber entrar no poder. Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma observação na fala dos outros colegas, por isso que eu resolvi pedir pela ordem, que eu posso até compreender Vossa Excelência, porque isso é uma diretriz de governo da nova política implantada pelo PSB, do partido do qual nós dois fazemos parte, eu ainda faço parte durante esse processo, e é uma das grandes críticas que a gente vem fazendo. É a diretriz de se impor, de se evitar a mobilização popular. Como Vossa Excelência mesmo falou aqui, o projeto já foi cumprido diversos trâmites, por que não se cumpre mais um? Porque se tem que evitar mais uma vez a mobilização popular da forma como está sendo feita. Isso é nova política? Isso é o que se vem pregando? Então a gente precisa aqui ter bom senso. Eu acredito que todos nós aqui precisamos preservar o poder. Peço respeito também de quem está nas galerias, porque esse poder aqui tem que ser preservado. Seja pelo presidente, seja por nós aqui vereadores, seja por quem está aqui assistindo a sessão. Agora, nós temos a obrigação de trabalhar com transparência. Esse é um projeto primordial para a vida do Recife, para que a gente chegue e coloque extra pauta à votação. Nós precisamos nos preparar, a sociedade precisa se preparar. Então, eu acredito que Vossa Excelência, com bom senso, pode transigir um pouco em relação a essa diretriz déspota que vem sendo praticada pelo PSB, tanto no âmbito municipal aqui na capital, quanto no âmbito estadual. No governo do estado, a gente não cansa de ver exemplos. E isso tem um nome: inabilidade política. Só quem perde com isso é o povo. E se for falar de política, também quem perde é o próprio governo. É uma inabilidade terrível você conduzir o processo da maneira como se está sendo conduzido aqui nessa cidade e aqui no estado também. Então, em nome da nova política,
em nome da política de verdade, é importante que a gente rediscuta e que tenha um tempo para que a sociedade digira que esse projeto vai entrar em votação. Muito obrigada, presidente. Vereadora, eu tenho muito respeito pelo poder e Vossa Excelência sabe que eu tenho muito respeito especificamente. Senhor presidente. Deixa eu concluir a resposta ao pedido de ordem da vereadora. No entanto, esse projeto já correu todos os prazos para tentar ouvir a sociedade, discutir e analisar, e tudo foi feito. O que democraticamente será feito, vereadora, é a discussão com a maioria. Esse é o processo democrático. Se essa casa derrotar o projeto, eu acato a discussão. Eu vou ouvir. Vereador, Vossa Excelência faça a sua questão de ordem no tempo regimental e eu quero pedir aos senhores vereadores que a gente coloque em discussão e ocupe a discussão na tribuna e não fazer discussão por palavra de ordem. Senhor presidente, eu queria, neste meu momento, ser solidário com Vossa Excelência, com a decisão que Vossa Excelência tomar. Se for preciso que evacue os bagunceiros que aqui estão. Não se faz democracia com essa bagunça que está aí, essa falta de educação. Eles querem pôr a bagunça dela nesta casa, senhor presidente. Que seja evacuado, todos saiam do plenário, para que a gente tenha condições de votar em paz. Está encerrada a discussão. Senhor presidente, vereador, na fila, Vossa Excelência sabe que eu tenho muito respeito por Vossa Excelência. Eu sei, mas eu gostaria, eu coloco em discussão Vossa Excelência. Não, mas é pela ordem, senhor presidente. Não é discussão temática, é pela ordem. Vossa Excelência terá como último orador escrito pela palavra pela ordem. Eu agradeço. Senhor presidente, qual a razão de nós recebermos a ordem do dia pela manhã? É para que haja a preparação do vereador para a sessão. Eu vou repetir as minhas palavras que eu utilizei há 15 dias, quando houve a votação do projeto que extinguia cargos comissionados e recriava novos cargos comissionados. Naquele momento, eu inclusive falei com a liderança do governo e pedi para que fosse retirado de pauta, em decorrência do fato de que não houve aviso prévio. Quando eu vim para essa sessão, eu sabia que nós iríamos aqui aprovar um título de cidadão do Recife e um projeto do vereador Anderson Florencio. E o vereador também, Almir Fernando. Não vir para essa sessão para aprovação ou rejeição de uma lei que é muito importante para a cidade. Eu acredito que democracia não é apenas se trata da nosso preparo para enfrentar a tribuna e votar. Mas eu acredito que a população ela precisa saber o que é que o poder vai votar. Porque ela pode se manifestar contra. É legítimo se manifestar contra, é legítimo. A prefeitura, o prefeito tem ampla maioria nessa casa. A matéria será aprovada de acordo se for a intenção do prefeito, já que o projeto é do executivo, de uma forma ou de outra. Mas é um assinte à democracia o que nós vamos fazer hoje, se nós votarmos esse projeto de lei do executivo sem oportunizar tanto aos vereadores quanto à sociedade o devido preparo para o enfrentamento da matéria. Por isso eu faço um apelo a Vossa Excelência para que a gente não vote hoje. Não estou aqui
Em nome do PSDB, não estou antecipando. E também lamento os excessos. Acredito que a gente tem que desenvolver aqui um ambiente propício à democracia. Ambiente propício à democracia é nós discutirmos da tribuna com a participação popular. Contra ou a favor ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Em discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Eu não estou em discussão, eu estou em questão de Vossa ordem. Excelência já falou pela ordem. Eu estou em questão de ordem, senhor já presidente. falou Eu estou pedindo questão Não. de ordem. Eu suponho que no regimento Vossa não Excelência conste já e pediu a disse- palavra pela ordem. Eu Tá estou encerrada. pedindo questão de ordem, senhor presidente. E não há limite para questão de ordem. Questão de ordem é o que eu estou pedindo, senhor presidente. Questão de ordem. Em discussão. Não está em discussão, senhor presidente. Não tem Em nada sendo discussão. votado. Discussão de quê? Não há nada sendo Os votado, vereadores senhor que presidente. quiserem discutir, Senhor presidente, ocupem. questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Por gentileza. Primeira senhor presidente. discussão, maioria absoluta Questão de ordem, dos senhor pareceres presidente. Questão de ordem, senhor 119, presidente. 122 e Senhor 128 presidente, questão de de ordem. Eu acho que eu 2015, pedi questão de ordem primeiro, senhor presidente. Das comissões de legislação Senhor e presidente, justiça, antes de que Vossa finanças e Excelência orçamento, continue, de senhor obras de presidente. planejamento urbano, meio ambiente, transporte Senhor e presidente. trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei número 08 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, bem como da emenda número 02 da relatoria da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, e subemenda da relatoria da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, a emenda número 10, de autoria do vereador André Regis. Senhor presidente, questão de Em ordem. discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Votação. Senhor presidente. Comunica aos senhores vereadores que a votação Senhor tem presidente. quórum qualificado. Senhor, votação de quê? Votação de quê? Iniciada a votação. Votação de quê? Votação de quê? É um absurdo, senhor presidente. Eu estou pedindo Senhor questão de presidente, eu ordem. não entendi a leitura. Senhor Líder do presidente, governo. eu não entendi. Senhor presidente, eu pedi questão de ordem, senhor presidente. Como é que Vossa Excelência me desrespeita dessa forma? Eu sou tão vereadora. Vossa Excelência não sabe o que é de respeito. O senhor é que Vossa não sabe Excelência o que é não respeito. sabe o que é de Vossa respeito. Excelência que não sabe o que é respeito. Valeu o regimento. Valeu o regimento. Eu estou pedindo questão de ordem, senhor presidente. E Vossa Excelência está desrespeitando o pedido meu. Não há nada de superior aqui, senhor presidente. Eu exijo o respeito do senhor. Senhor presidente, essa sessão não tem a menor condição de continuar dessa forma. José Mariano, é assim que a presidência se comporta, arbitrariamente, Não há a menor desrespeitando. condição. Senhor presidente, eu ainda estou em questão de ordem, aguardando que Vossa Excelência me libere para falar. Ora, senhor presidente, abre a porta. É a casa do povo. Senhor presidente, eu queria fazer encaminhamento da votação pela aprovação dos pareceres. Presidente. Eu gostaria. Excetuando a emenda número 4, que foi acatada pela Comissão de Meio Ambiente, bem como a emenda 1 de relatoria da Comissão de Meio Ambiente, senhor presidente. Presidente. Eu gostaria, Vossa Excelência, presidente, antes de colocar a discussão da matéria, eu queria a atenção dos companheiros aqui do plenário
Queria ponderar o presidente. Primeiro, eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse a questão de ordem da vereadora Isabela. E aí Vossa Excelência julgasse se é pela ordem ou não. Mas pelo menos ouvir a vereadora. Isso é um direito sagrado de qualquer companheiro aqui, dirigir-se à mesa, então a mesa tem que ouvir. Então, a vereadora estava pedindo pela ordem, Vossa Excelência não entendeu. Então, gostaria que Vossa Excelência reconsiderasse e ouvisse a questão de ordem da vereadora. Vereador, eu ouvi a vereadora a palavra pela ordem. Todos falaram. Ela quer repetir o mesmo assunto. Vereador, como Vossa Excelência... Não vou permitir, vereador. Como é que Vossa Excelência... Vereador, você já foi presidente. Presidente, como é que Vossa Excelência tem essa capacidade de adivinhar se era o mesmo assunto? Porque não cabe. Não cabe. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse a questão de ordem. Se for um tema que Vossa Excelência acha que não é pela ordem, Vossa Excelência decida. Agora, primeiro ouvir. Essa é a questão. Vereador, a fase está em encaminhamento. Como é que Vossa Excelência encaminha a votação? Presidente, primeiro eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse a questão de ordem da vereadora. Não cabe questão de ordem. Vereador, não cabe. Vereador, qualquer vereador pode questão de ordem. Não cabe. Vereador. Não cabe. Vossa Excelência já foi presidente. Vossa Excelência já foi presidente e sabe que não cabe questão de ordem. Governo para encaminhar a votação. Líder do governo para encaminhar a votação. Eu caminho sim a matéria, senhor presidente. Companheiro, eu não entendi. Qual a ressalva de Vossa Excelência, vereador Gilberto Alves? Nós estamos caminhando, senhor presidente. Estamos caminhando a votação pela aprovação dos pareceres das comissões, excetuando a emenda número 4, acatada pela Comissão do Meio Ambiente, bem como a emenda número 1 da relatoria também na Comissão do Meio Ambiente. Atenção. Presidente. Em votação. Presidente, por favor. Não cabe. Em votação. Presidente, Vossa Excelência não coloca nem discussão. Peraí, velho. Senhor presidente, gostaria de discutir a matéria, presidente. Peraí, velho. Vereador Gilberto Alves, senhor presidente. Vossa Excelência, votado o destaque da emenda. Presidente, por favor. Por favor, presidente. Discussão da matéria, presidente. Nós gostaríamos de discutir. Vossa Excelência coloca a matéria em discussão, passa a palavra ao líder do governo, não atenda uma questão de ordem, já coloca em votação, sem discutir a matéria. Vereador Jurandir Liberal, pela ordem. Ele havia encerrado a discussão. A discussão foi encerrada. A discussão foi encerrada. Eu tinha e não dava para passar hoje. Vereador, como é que se encerra a discussão se tem destaque na matéria? Se tem destaque a matéria, vai ter que discutir os destaques. Aí é outra coisa. O destaque não pode encerrar. Está se colocando, não foi feita discussão do destaque. Presidente, o líder do governo acabou de apresentar destaque. Como é que Vossa Excelência vota em votação sem discutir os destaques, presidente? Eu não. Como é que imediatamente eu estou aqui, Vossa Excelência teria que colocar em discussão o destaque, presidente? Foi dado a discussão e ninguém discutiu. Presidente, em votação. Como é que discute se Vossa Excelência não dá a palavra? Que mesa é essa? Vamos discutir, presidente. Vossa Excelência não dá a palavra a nós. O vereador, líder do governo, acabou de apresentar destaque aos relatórios e Vossa Excelência imediatamente coloca votação sem discutir os destaques. Eu pedi para que Vossa Excelência, como líder do governo, líder da oposição, se posicionasse. E encaminhamento da votação. Eu pedi encaminhamento da votação. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Peraí, deixa eu explicar.
Não existe, rapaz. Isso não existe. Gilberto não existe. Entendeu? Presidente, chame a polícia e leve essa casa presa, porque Vossa Excelência está usurpando o poder democrático. Tem que ouvir o povo. Seu presidente, dessa forma é melhor chamar a polícia e levar os vereadores presos que vão votar contra. Chama a polícia e leva os vereadores que vão votar contra preso agora. É isso. É o fim da democracia. Vossa Excelência tem respeito aos vereadores também. Vossa Excelência tem respeito. Vossa Excelência tem respeito. Presidente, pela ordem, presidente. Presidente. Presidente, mande esvaziar a galeria, presidente. Senhores vereadores, coloco em votação o destaque do líder do governo. Não vai ter o segundo turno? Não. Depois vem a minha É claro. Não adianta, entendeu? Vai ter discutido. Entendeu? Enquanto estava aqui, Senhor presidente. estava colocando discussão. Senhor presidente, tem que haver discussões. Tem que haver discussões. Eu quero encaminhar não às emendas destacadas, senhor presidente. Debate político. Vereadores. Não às emendas destacadas. Os vereadores que... Isso é uma casa política, senhor presidente. Tem que ouvir o povo. Em votação, o destaque formulado pelo líder do governo, referente à emenda número 2 e número 4. Exatamente isso. E a emenda número 2 da relatoria. O líder do governo encaminhou a votação não. Como encaminha a votação a oposição? A oposição continua ficando. A emenda 1 da relatoria. E a emenda 4. Por favor, eu pedi Era 4. O líder do governo encaminhou o voto contra. Como encaminha a oposição? Secretário Augusto Carreiras, eu não sei o que é que a gente está votando. É importante que haja leitura. Eu não sei. Eu tenho emenda que eu sei que houve modificação. Eu sei uma que foi rejeitada, uma que foi. Eu não sei. A gente está aqui no escuro. Eu me recuso a participar desse processo. Não irei votar. Não cabe, mas... Vossa Excelência, a discussão é do líder do governo, a proposta do líder do governo. Presidente. Por favor. Presidente.
Presidente. Em votação, Presidente. destaque formulado pelo líder do governo, a emenda número 4, de autoria da vereadora Marília, e a emenda número 1, de autoria da Comissão de Meio Ambiente. Vereador, nós O líder do encaminhamos... governo encaminhou a votação não. A oposição encaminha a votação sim às emendas que altera exatamente. Primeiro, o artigo 22, que a vereadora Marília Reis apresentou a retirada desse artigo. E segundo, que altera o coeficiente de construção na área, passando de 4 para 3, e a parte relativa ao solo natural, de 10 para 20%. Portanto, nós votamos sim às emendas. Gostaria de... O painel está liberado para voto. Eu gostaria só de fazer uma observação, encaminhar sim as emendas e lamentar por não ter tido a oportunidade de discutir as demais emendas que nós também impetramos em relação a esse projeto pelo despotismo dessa casa. Tirar, porra, não vou botar não. Não tá certo. Aí. Todo mundo aposentando aí, ó. Se essa porra pra quê? Eu vou aprovar. Secretário, eu quero registrar o meu voto como não. Paulo. Bora. Bora anunciar. Vamos anunciar, vamos. Senhor presidente. Encerrada a votação. Senhor presidente, 21 votos não, 9 votos sim. Portanto, senhor presidente... Matéria rejeitada. Matéria rejeitada. Passaremos agora para você. Votação do parecer 112 e 119, referente ao projeto de lei 128, referente ao projeto número 8 de 2015, é o texto base do projeto, senhor presidente. Cabe discussão, presidente? Em discussão. Eu vou discutir a matéria. Senhor presidente, para prevenir qualquer encerramento abrupto, eu queria pedir para discutir a matéria também, por favor. Senhor presidente, para evitar qualquer encerramento da discussão abrupta, eu queria pedir também para discutir a matéria, por favor. Eu também, senhor presidente, quero discutir a matéria. Eu também quero, senhor presidente, discutir a matéria. Senhor presidente, tendo 4 inscritos já, gostaria de pedir o encerramento da discussão. Sim. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu, inclusive, ia discutir no início os destaques, exatamente para apresentar o nosso relatório, o trabalho que foi feito e o resultado da análise por parte da Comissão de Meio Ambiente. Mas eu queria, primeiro dizer, da infelicidade de não ter tido essa oportunidade de discutir os destaques, até porque podia ter tido convencer os companheiros em votarem alguns destaques apresentados por nós. Eu queria dizer primeiro
que esse projeto chegou aqui, à casa, eu fui designado como relator na Comissão do Meio Ambiente e fui convidado pelo vereador Gilberto Alves, que convocou uma audiência pública, oportunidade que a gente pôde ouvir todo o movimento, sobretudo os companheiros do Ocupa Estelita e outros movimentos na área, que apresentaram várias sugestões com relação àquela área. Segundo, novamente, em nova audiência pública, nós ouvimos a convite da vereadora. A convite da vereadora. Eu pediria ao novo. Eu pediria. Eu pedia a gentileza de pedir aos companheiros. Eu pedia a compreensão dos companheiros que estão na galeria, que da mesma forma que eu ouvi os companheiros nas duas audiências públicas, gostaria também que eles tivessem a gentileza de me ouvir também. Portanto, eu peço a compreensão. Companheiro, como eu não tenho condição de falar, porque os companheiros não estão permitindo, eu vou encerrar. É uma pena não poder expressar e apresentar o resultado do nosso trabalho que eu quis fazer. Então, se é dessa forma, eu gostaria de pedir. Então, peço a compreensão dos companheiros. Me escute da mesma forma que eu escutei a todos. Portanto, então peço que escute. Eu gostaria realmente de ter feito a defesa das emendas que nós fizemos ao projeto. Primeiro, eu tive o privilégio de ser o relator do plano diretor da cidade do Recife. Tive a preocupação, vereador Maguari, você que faz parte da comissão de obras, vereador Aimee, Vossa Excelência que faz parte da comissão de obras, eu fiz questão de analisar todo o projeto, bem como as emendas que foram apresentadas para a vereadora Marília Reis, vereador André Regis, vereadora Isabela do Rodão, e as emendas apresentadas pela comissão. Nós nos detemos, e do ponto de vista técnico, vereador Antônio Neto, restritamente técnico, analisamos e verificamos, primeiro, que havia uma alteração no que tange ao coeficiente de construção do plano diretor relativo àquela área para o novo projeto. O plano diretor definia coeficiente 3. No projeto tem uma área que define coeficiente 4. Por esta razão, nós apresentamos a emenda que seria o coeficiente 3. Nós discutimos nessa casa, recentemente, proposta do próprio Executivo, inclusive a vereadora Michele lembra muito bem, do teto verde, a questão da cidade do Recife, os problemas das águas, os problemas do solo, e estava definido, vereador Antônio Neto, no plano diretor, a menor situação que se apresenta do solo natural é 20%, vereador. Neste projeto está sendo apresentado 10%. E por esta razão, nós apresentamos uma emenda que passaria de 10% para 20%. Esse era o nosso compromisso. Mas a emenda foi rejeitada. A emenda foi rejeitada e não foi dada uma oportunidade. A vereadora...
Não adianta. Então, uma vez que as emendas companheiros, uma vez que a nossa emenda foi rejeitada, eu não me sinto à vontade de defender este projeto. Portanto, eu vou votar contra a matéria, sobretudo porque ela não atende ao plano diretor, ela contraria o plano diretor, e, portanto, tem meu voto contrário. Está encerrado. Marília Reis. Colegas vereadores, senhor presidente, gostaria de pedir atenção e o respeito aqui ao momento da fala, aos companheiros que estão na galeria, por favor. Eu venho aqui a essa tribuna muito consternada e constrangida, porque nós fomos pegos de surpresa. Eu tenho 8 emendas apresentadas a esse projeto e sequer sei a situação em que se encontram essas emendas. A gente não sabe como é que foi o posicionamento dos pareceres das comissões. O que eu sei é que eu pude ler em plenário e isso dificulta até nossa defesa na discussão e o processo democrático a que essa casa se destina. Nós vivemos aqui lutando para que houvesse democracia. Mas, como falei, por uma questão de ordem, a gente vê que tudo isso, por pura inabilidade política, pelo fato de nossa cidade, nosso estado e o partido que está conduzindo os entes federativos no governo estarem acéfalos, não saberem o que fazer, está causando esse desgaste para a cidade, para a Câmara, para o próprio governo e para todos nós que estamos participando de uma discussão tão importante para a nossa cidade. Eu vou ter que fazer uma discussão por alto, explicar as emendas, as quais eu não tive a oportunidade de pedir destaque, porque não houve tempo, enfim, não sei, essa sessão, nos mais de 6 anos que eu estou aqui nessa casa, eu nunca vi algo parecido. Não pude pedir destaque da emenda, se não me engano, é o número 4, da nossa emenda que prevê que dos 55% de área pública a que se destinaria o projeto, 10% desse seria destinado à habitação popular. E, infelizmente, essa emenda terá que ser votada em bloco, porque eu não tive a oportunidade de pedir destaque na discussão. Vamos ver se na segunda discussão a condução é feita de forma diferente. E em relação a outra emenda que nós apresentamos, que foi já discutida pelo vereador Jurandir Liberal, sobre a supressão do artigo 22, que dá um privilégio especial à área do Cais Estelita, em relação a praticamente um direito adquirido em relação à construção, que a gente já sabe que o STF impediu que houvesse essa pretensão do direito adquirido quando se protocola um projeto e que há a vigência de uma nova lei. Por quê? Por que é que vai haver esse privilégio somente para aquela área? Será que o Recife não quer discutir isso? Será que a gente não tem que discutir a imparcialidade dos nossos governantes em relação a um projeto que implica tanto para a nossa cidade, tanto em relação à mobilidade, quanto em relação também a investigações de probidade administrativa que devem ser feitas em relação a esse projeto? Então nós temos a tribuna aqui para fazer esse questionamento. E o povo tem que ter o direito de se manifestar. Queria lamentar a situação das galerias estarem vazias quando a gente tem gente
que está querendo participar da discussão e escutar com respeito, como está acontecendo agora, a nossa discussão aqui na casa. Infelizmente, vem sendo praxe dessa casa fechar as portas ao mínimo sinal de manifestação popular. E isso a gente vê acontecendo enquanto se colocam pseudo-fóruns de participação popular dessa cidade. Desde que acabaram o orçamento participativo, que já tinha suas falhas, mas que era muito menos prejudicial do que uma junção de líderes comunitários e pessoas recrutadas pelo governo para opinar A, B ou C, sim, não, talvez, em fóruns de pseudo-participação popular. Agora, o que a gente vê de postura desse governo é que quando há manifestações legítimas, o governo responde com opressão, responde sem escutar, responde reprimindo, condenando, se negando a negociar. Então, eu lamento que nós aqui não possamos fazer uma discussão à altura que esse projeto merece, pelo fato de nós mesmos, pares aqui da Casa Zé Mariano, termos sido pegos de surpresa e não termos nos preparado mais para que houvesse uma discussão à altura que essa cidade merece. Então, obrigada a todos vocês por terem escutado. Boa tarde. Isabela, né? Vereadora Isabela de Roldão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, ainda bem que a imprensa está aqui, porque por muito pouco nós não estamos vivendo 64, por muito pouco, que eu espero que amanhã a imprensa divulgue o que está acontecendo nesta casa. Eu vou aqui trazer para discussão a minha questão de ordem, que me foi vetada, que me foi negada. Um direito que é de qualquer vereador ou vereadora dessa casa, ou de qualquer poder legislativo. Mas hoje vocês viram publicamente a forma arbitrária que eu estou sendo tratada nessa casa. Foi assim que me tiraram da Comissão de Educação, foi assim que me tiraram do Conselho de Educação. Foi assim. Foi dessa mesma forma. Foi bom porque hoje ficou público, para todo mundo ver. Quanto à questão do projeto, primeiramente eu gostaria aqui de dizer a Vossa Excelência que não há necessidade de temer o povo. Ninguém aqui vai quebrar nada. Ninguém aqui, senhor presidente, vai fazer nada mais nada menos do que acompanhar um processo democrático que esta casa por si só já falha a partir do momento que não há acessibilidade. Mas Vossa Excelência hoje está se superando, que está tirando o direito das pessoas que estão do lado de fora desta porta de entrar. Vossa Excelência ainda tem tempo de rever isso. Ainda tem tempo de rever isso. Tem pessoas ali fora querendo entrar. Mas quem está fora pode assistir. Inclusive quem está em casa, quem está no trabalho, tudo está sendo gravado. Tudo está disponível. Do começo ao fim está disponível, inclusive online. Se assistirem, ligarem agora, vocês vão assistir. Mas eu queria aqui, senhor presidente, na minha questão de ordem, perguntar a Vossa Excelência acerca de um ofício do Ministério Público que chegou hoje a esta casa, deve estar no seu gabinete, endereçado a Vossa Excelência, senhor presidente. Por isso, vereador Osmar, a pressa, por isso a urgência de votar isso hoje, porque existe um ofício do Ministério Público que eu vou ler, para não restar dúvida e não caber interpretações. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência para conhecimento cópia da ação civil pública com pedido liminar, no sentido de determinar que o município do Recife solicite à Câmara de Vereadores do Recife, de imediato, a devolução do plano específico do CAS José Estelita, Santa Rita e Cabanga, projeto de lei 08/2015, a fim de que seja encaminhado para a devida discussão no âmbito do Conselho da Cidade do Recife, com o fito de que seja respeitada a legislação pertinente, notadamente no que diz respeito à efetiva atuação da Câmara Técnica de Planejamento, Controle Urbano e Meio Ambiente, do referido Conselho e ao quórum para deliberação. Ao ensejo, apresentamos protesto de apreço e consideração. Assinam o ofício que está na mesa de Vossa Excelência.
Betina Guedes, promotora de justiça. Áurea Rosane Vieira, promotora de justiça. Maxwell Vignoli, promotor de justiça. E Ricardo Coelho, promotor de justiça. Vossa Excelência está na sua mesa. Agora eu deixo nas mãos desta casa o desafio de saber se Vossas Excelências vão aprovar um projeto ilegal, que não cumpriu os trâmites legais, que desrespeitou. O vereador Almir, que é conselheiro do Conselho da Cidade do Recife, viu. Eu estava presente na reunião do Conselho. Não foi respeitada a exigência da Câmara Técnica. Não houve apresentação pela Câmara Técnica. Não houve. Os trâmites foram desrespeitados. O que houve foi uma audiência pública fajuta, uma audiência pública que não cumpriu o que exige uma audiência pública, que é o processo de discussão. Então eu peço a Vossas Excelências que reconsiderem seus votos. Reconsiderem. Porque o que está acontecendo nessa tarde, o que está acontecendo nesta casa na tarde de hoje é gravíssimo. A minha fala foi cerceada, eu tendo pedido para falar por questão de ordem. E o presidente dessa casa vetou minha fala. Isso é uma réplica do que aconteceu em 1964. E eu volto a repetir. Nós estamos sendo ameaçados. A democracia da cidade do Recife está em jogo. Eu falei ali e falo sério. Vamos sair daqui presos quem votar contra esse projeto. Fica o desafio. Encerrada a discussão, em votação, solicito, senhores vereadores. Primeira discussão. Maioria absoluta dos pareceres 112, 119, 122, 128 de 2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, de Obras e Planejamento Urbano, de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei número 8 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, bem como a emenda número 2 da relatoria da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito e a subemenda da relatoria da Comissão. Presidente. Já está em votação. Certo, eu vou encaminhar a votação. Pois não. Eu solicito aos companheiros da oposição que se retirem do plenário, que a gente não vai votar nessa matéria. O governo para encaminhar a votação. Líder do governo. Eu encaminho o voto sim à matéria, senhor presidente. Senhor presidente, eu reitero o que eu falei no início da sessão. Eu não tenho a menor condição de votar em decorrência das minhas próprias emendas, eu não conhecer qual foi o fundamento da sua rejeição. Então eu não me sinto à vontade para tomar nenhuma decisão que poderia deixar de ser tomada amanhã. Solicito o registro dos votos. Quórum qualificado.
Solicita ao primeiro secretário a proclamação do resultado. Senhor presidente, 22 votos sim, nenhum voto não, senhor presidente. Matéria aprovada. Senhores vereadores, encerro a sessão e convoco outra imediatamente para votar em segunda votação. Toda a matéria. Tudo é mentira, safadeza ali. Tudo safadeza. Aberta a sessão. Solicita a primeira Ata da secretária 32ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 4 de maio do ano de 2015, sob a presidência do senhor vereador Carlos Guerreiro e Vicente André Gomes. Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2015, às 15 horas na sala João de Monte Filho, sala da terra situada na Princesa Isabel, Pernambuco, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Augusto Carreras e Alfredo Santana, e a presença dos demais vereadores. Depois de lida que vai descendo. Foi aprovado por quem de direito. Foi a partilha dos vereadores que resumiu. A própria oradora, a tribuna vereadora, fez o apelo ao senhor para antecipação da sessão, no local solene de costume. Declarou encerrada a presente reunião, do qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida, aprovada, vai assinada por quem de direito. Em discussão, senhor presidente. Senhor presidente, em discussão a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 112, 119, 122 e 128 de 2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento, de Obras e Planejamento Urbano e de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei número 8 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, bem como das emendas número 2 de relatoria da Comissão do Meio Ambiente, Transporte e Trânsito e subemenda da relatoria. Em discussão. Eu vou discutir, senhor presidente. Votação. Em discussão. Eu venho trazer aqui, senhor presidente, para conhecimento de Vossa Excelência, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que concedeu liminar a vários servidores que impetraram habeas corpus e mandado de segurança, com o objetivo de ter acesso às galerias em processo de votação. É decisão do STF, o acesso das pessoas à casa. Vossa Excelência está contrariando uma decisão que foi dada pela Suprema Corte desse país. E Vossa Excelência fecha as portas, provoca e se nega a aceitar que o povo entre na casa que é do povo. Eu queria aqui trazer para discussão, pedir aos colegas, fazer um apelo a todas e todos os vereadores aqui presentes. Nós não estamos tratando de um projeto que é exclusivamente do Executivo. Nós estamos tratando de um projeto que vai definir a nossa cidade, que vai apagar do quadro da nossa cidade um pedaço que ainda é preservado. O apelo que eu faço a Vossas Excelências, revejam seus votos. Minha gente, Olinda tem um sítio histórico preservado, onde hoje é moradia, disputada com casarões lindos, preservados.
Por que o nosso bairro do Recife, a nossa ilha, não pode ser preservada, estimulada a questão da residência? Por que a gente tem que destruir e colocar 45 andares de concreto dentro de uma ilha que conta a nossa história, vereador Anderson? O apelo que eu faço a Vossa Excelência, vereador Anderson, é esse. O apelo que eu faço a todas e todos aqui presentes, vereadora Michele Collins. Revejam isso é a nossa história, que vai ser riscada. Os nossos netos não conhecerão mais Recife, porque a gente está aceitando, permitindo que um pedaço da nossa história seja rasgado. A gente está pedindo somente um pedaço de terra dentro de uma ilha. Uma ilha que muito bem falou a urbanista, a professora Amélia, que colocou de forma muito sensível. Foi ali que Maurício de Nassau colocou seu coração. Que a gente possa rever, construa um prédio no resto de Boa Viagem. Vão para Setúbal. Mas a nossa ilha não. O apelo que eu faço a Vossas Excelências, reconsiderem seu voto. Com que cara a gente vai olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, se nós vamos permitir que isso aconteça? Vamos reconhecer, minha gente, é só um pedaço de terra. É um pedaço que pode ser transformado. É um pedaço que pode ser transformado em grandes equipamentos públicos. É um pedaço que pode ser transformado numa grande biblioteca, num grande parque, num teatro, em moradia popular também. Mas jamais ser autorizado que ali se construam torres que vão chegar a 45 andares. Qual é o objetivo da cidade, minha gente? A cidade é para as pessoas. O apelo que eu faço é isso. É que Vossas Excelências possam rever seus votos, para que a gente possa reanalisar, reavaliar qual é a postura, qual é o objetivo, para onde estamos levando a nossa cidade. Era isso que eu queria, senhor presidente. Primeiro fazer um apelo a Vossa Excelência que reconsidere continuar de portas fechadas, deixando as pessoas de fora da casa. Que é uma casa que desde que eu entrei aqui, que todos dizem, é a casa do povo. Em segundo lugar, é fazer um apelo a todas e todos os vereadores que têm o poder na mão de decidir. Reavaliem. Vamos permitir que Recife se mantenha, pelo menos na sua parte histórica. Recife não vai aceitar isso, minha gente. As pessoas não vão aceitar. Nós não vamos mais ter história para contar em loco, só em foto. Por gentileza, eu faço um apelo. Votem contra o projeto. Obrigada. Não haver mais orador inscrito, senhor presidente. Encerrada a discussão. Vereador Antônio Luiz Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu solicitei de Vossa Excelência, senhor presidente, a palavra, porque entendo que a democracia está com uma palavra de ordem nesta casa. Essa é a casa da representação do povo do Recife. Aqui estão assentados aqueles que foram escolhidos pela população desta cidade para representá-los. Nós somos 39 vereadores que representam o povo da cidade do Recife para deliberar em nome deles e que, portanto, temos a obrigação de a cada sessão, a cada dia, a cada momento, legitimamente, tomar o cuidado de discutir as matérias e nos permitir a estarmos ao nível da história desta cidade, senhor presidente. É por esta razão que eu quero registrar, senhor presidente Vicente André Gomes, que entendo que o direito à livre manifestação nesta casa é sagrado e deve ser respeitado. Vossa Excelência
vereador Vicente Eder Gomes, eu conheço profundamente, Vossa Excelência é vereador nesta casa há muitos anos. Vossa Excelência já exerceu mandatos federais, sei que é um democrata, e eu quero nesta hora registrar para Vossa Excelência este fato, porque eu defendo que haja a colocação em pauta nesta casa das matérias, para que nós possamos, na ordem do dia, fazer a devida discussão, para que cada um de nós nos preparemos e possamos dar o nosso voto de acordo com as nossas consciências e representando aqueles que votaram, para que nós possamos fazer uma legítima representação do povo do Recife. Senhor presidente, esta casa tem o nome de Zé Mardiano, de um homem que defendeu a liberdade, de um homem que fez história em Pernambuco e que o Brasil inteiro respeita. E por essa razão, senhor presidente, eu quero dizer ao senhor que defendo o voto livre de cada um dos meus colegas. Nós temos aqui nesta casa a condição de poder votar da forma livre como quisermos em qualquer matéria. Cada um dos senhores vereadores, senhor presidente, pode votar conscientemente naquilo que entender melhor, mas sem discussão não. É preciso que essa discussão exista, senhor presidente. Por essa razão, eu pedi para discutir a matéria, senhores vereadores, porque é preciso que os senhores que fazem parte da bancada do governo também tenham esta consciência. Não basta ser bancada de governo. É preciso ter a consciência de que nós todos aqui somos a bancada do povo do Recife. Nós representamos o povo desta cidade. De forma que, na condição de oposicionista, mas um vereador independente, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que sei da sua seriedade, sei de que o senhor é um político sério, democrata, mas quero dizer que Vossa Excelência hoje não foi feliz. E essa casa precisa rever a forma de encaminhamento dos projetos para que nós possamos, essa legislatura, terminar de uma forma mais legítima. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, votação. Painel Solicito eletrônico. aos senhores vereadores o registro do voto. Paulo, painel eletrônico. Eu solicito aos vereadores de oposição que se retirem também novamente do plenário para não votar essa matéria. Encaminho o voto sim à matéria, senhor presidente. Senhor presidente. Secretário, eu peço a Vossa Excelência resiste o voto sim. Senhor presidente, pelos mesmos motivos que O voto sim do vereador Vicente fiquei Eder fora Gomes. da sessão na votação, me retirarei novamente em decorrência da incapacidade de votar sem conhecer o teor das emendas da forma como elas foram aprovadas. Encerrada a votação, solicito ao senhor secretário a proclamação do resultado. 23 votos sim, nenhum voto não, senhor presidente. Matéria aprovada. Matéria Passaremos extra para o pauta, grande senhor presidente. expediente. Matéria extra pauta. Parecer de redação 129 de 2015 da Comissão de Redação. Institui o regulamento do plano do Cais da Excelista. Parecer número 129 de 2015. Em discussão.
Votação. Vereadores concordam, permaneçam de chão. Aprovado. Passaremos agora para o grande expediente. Vereador Luiz Eustáquio. Ausente. Vereador Marcos de Bria. Vereador Aimé Carvalho. Michele Colli. Isabela de Roldão. Osmar Ricardo. Declaro encerrada a sessão, convocando outra no horário regimental amanhã.